Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo da nossa playlist, nesse caso o nosso último vídeo dessa playlist, né? Então a gente vai abordar como tema final, lembrando dessa playlist, a questão que envolve a reintegração, remoção, aproveitamento, reversão e recondução. Eu vou explicar cada um desses institutos de uma maneira bem didática, para que você possa entender o que significa cada um deles, né? E ver se aí na sua situação algum desses institutos se enquadra, para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa aí, caso porventura você esteja em um desses casos concretos, você possa exigir, porque de qualquer maneira também há direitos a serem debatidos dentro desses institutos, né, que são importantes para você que é servidor público municipal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de primeiro agradecer aos mais de 700 inscritos no nosso canal. A gente percebe que a cada dia o nosso canal vai crescendo, isso é muito legal, isso nos motiva bastante a sempre estar postando novos vídeos para vocês, né? Eu peço para que você que ainda não é inscrito, que você se inscreva logo aí embaixo, deixe também seu comentário, deixe sua pergunta, que na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Então vamos começar. Bem, pessoal, primeiro o Instituto da Reintegração. A reintegração, esse instituto, inclusive, ele tem previsão constitucional, lá no artigo 41 da Constituição Federal, que assegura que o servidor que for demitido sem o devido processo legal, ele tem o direito líquido e certo à reintegração. Ou seja, o servidor público municipal, pela legislação atual, ou o servidor público de âmbito estadual e federal, ele só pode ser demitido se ele primeiro responder a um procedimento administrativo, onde lhe seja assegurada o direito à defesa, né? A gente chama de ampla defesa, que é o devido processo legal, que está dentro do devido processo legal. Então o servidor ele tem que ter direito a se manifestar, tem que ter direito a comparecer quando as testemunhas forem ouvidas, tem direito também de arrolar testemunhas, enfim. O procedimento administrativo ele deve ocorrer de uma maneira correta, ou seja, para que o servidor possa ser demitido, não basta ter a simples formalidade de um procedimento administrativo. Além dessa formalidade, tem que ser observado também que todo o rito, ou seja, tem que ser respeitado desde o momento em que o servidor vai apresentar a defesa até o final, quando a comissão vai apresentar o seu parecer. Então não basta ter apenas a formalidade de um procedimento, né? De fato e de direito, o devido processo legal tem que ser assegurado. Caso o servidor público ele seja demitido sem o devido processo legal, ou responda a um processo legal, onde dentro desse processo ocorra algum vício, ou seja, ocorreu a oitiva de alguma testemunha, ele não foi ouvido, ele não foi notificado para apresentar a defesa, o pessoal da comissão, um ou outro, tem ali um cargo comissionado, se algum artigo do regime jurídico único não for observado, que seja de rito obrigatório, então ele pode entrar com uma ação pedindo a sua reintegração. Esse prazo prescricional, via de regra, para quem é estatutário é de 5 anos, então assim, a partir do momento que o servidor público ele é exonerado de maneira ilegal, demitido de maneira ilegal, ele tem esse prazo para dar entrada num processo judicial para que seja reintegrado. Uma vez reintegrado, você tem dois efeitos. O primeiro, o servidor público ele volta para o cargo que estava trabalhando antes dessa demissão ilegal e também tem direito de receber todos os salários e vencimentos pelo período que permaneceu afastado. Então, se um servidor é demitido e permanece 10 meses ali afastado, ele primeiro vai retornar ao cargo, né? Nessa situação é interessante que o seu advogado ele faça um pedido de tutela provisória, que a gente chama aí de forma genérica de liminar. Então, conseguindo a liminar, o servidor volta para o cargo e quando o processo transitar em julgado, que não couber mais recurso, aí ele também vai ter direito na execução de receber esses valores retroativos. Então, se ele ficou 10 meses afastado ilegalmente, ele vai ter direito, tão logo fim o processo e começa a execução, a receber esses 10 meses que ele deixou de ganhar, né? Por outro lado, a remoção, ele já é um instituto onde o servidor ele vai mudar o seu local de trabalho. Então, ele tanto pode mudar o local de trabalho a pedido,
Como ele pode mudar de local de trabalho por interesse da administração, ou então ele pode mudar de local de trabalho por alguma questão vinculada à lei, né? Então vamos explicar cada um desses pormenores. A remoção a pedido, ela acontece quando o servidor ele pede para sair de um local para outro, né? A administração pública não é obrigada a atender esse pedido, né? A gente chama isso inclusive de ato discricionário. Ela vai avaliar aquele pedido do servidor e dentro da conveniência e oportunidade, a administração pode ou não deferir. Essa remoção, uma vez indeferida, com a devida motivação, não cabe questionamento judicial, justamente porque é um ato discricionário. Então, se o servidor pede a remoção, compete à administração verificar se aquela remoção pedida pelo servidor atende não apenas o interesse pessoal dele, mas também o interesse público. Então, nesse caso, se a administração indeferir motivando pelo interesse público o indeferimento, então não cabe aí, e também a justiça não pode entrar nesse mérito administrativo, forçando com que aquela remoção a pedido seja concretizada. Por outro lado, quando nós temos uma remoção vinculada, aí o servidor deve observar que em algumas situações a administração pública, seja município, seja estado, seja união, ela vai ser obrigada a fazer a transferência daquele servidor para determinado local. Uma situação muito comum nos estatutos é quando, por exemplo, ocorre o caso em que um parente do servidor tem alguma doença. Ora, se eu moro em determinado local e presto meu serviço e no futuro um parente meu venha a adoecer em outro lugar, se for possível a remoção, eu posso pedir a remoção para esse lugar em que está domiciliado meu parente doente, e aí essa transferência deve ocorrer de forma vinculada. Ou seja, a administração não pode avaliar se aquela remoção vai ou não acontecer. Preencher os requisitos legais. Meu parente está doente, mora naquele local, então aquela transferência ela tem que ocorrer. Ou seja, eu vou ter que sair do lugar onde eu estou hoje para o local de domicílio desse meu parente para que eu possa acompanhá-lo. Claro que existem requisitos legais que devem ser observados, só que entenda, uma vez preenchidos esses requisitos objetivamente previstos em lei, a administração não pode questionar, ela tem que deferir essa remoção. Nesse caso, se a remoção for negada, aí cabe questionar judicialmente, porque se o servidor preencher os requisitos legais, cabe à administração apenas deferir aquela remoção. Um exemplo prático, isso acontece mais para servidores públicos estaduais e federais, é quando o servidor público estadual mora no município e a sua família mora em outro município. Vamos supor que um filho, uma mãe ou um pai adoeçam e ele, para acompanhar o tratamento daquela doença, peça para ser removido. Então, se houver um pedido de remoção com base na doença desse parente e tiver essa previsão no estatuto, a administração ela é obrigada a deferir. Nos municípios, isso vai, claro, ocorrer apenas na esfera municipal, mudando o servidor de um distrito para outro ou para a sede. No estado, isso acontece entre cidades daquele estado, e na União, isso vai ocorrer já abrangendo todo o território nacional. O aproveitamento também é um outro instituto importante de ser conhecido, onde um servidor público tem o seu cargo extinto e ele é aproveitado em outro cargo que seja semelhante àquele anterior. Eu vou dar um exemplo. Antigamente existia o cargo de telefonista. Com a evolução tecnológica, esse cargo acabou se tornando uma função desnecessária. Para que essas pessoas que eram telefonistas não perdessem um cargo, elas foram aproveitadas em um cargo semelhante. Geralmente, quem era telefonista acabou sendo aproveitado para um cargo de auxiliar administrativo, agente administrativo, ou seja, o servidor ele não saiu do serviço público. Ao invés de ele continuar naquele cargo que não tinha mais função, ele foi aproveitado em um cargo semelhante que tem função. Então, o aproveitamento ele acontece diante dessa situação concreta. Agora, tem que se tomar muito cuidado para que o aproveitamento não seja feito de uma forma ilegal e o servidor acabe sendo colocado em um cargo que não tem nada a ver com aquele originário, e ao invés de se fazer um aproveitamento, se faça aí um desvio de função. Por exemplo, você não pode pegar uma pessoa que tem um cargo de agente administrativo, você extinguir aquele cargo e aproveitar aquela pessoa como professora. Não pode,
Porque aí você já está destoando do Instituto. Porque o Instituto, ele busca garantir que aquele servidor não saia do quadro, não saia do serviço público. Porém, aquele servidor que tem um cargo extinto, ele tem que ser aproveitado em outro cargo que seja o mais próximo daquele que foi extinto. Né? Como eu citei agora há pouco no caso da telefonista. Já em relação ao cargo do agente administrativo que vira professor, você vê que não há razoabilidade, porque as funções de um agente administrativo, elas estão bem distantes daquilo que um professor faz. Então, o aproveitamento acontece quando um cargo é extinto e aquele servidor público é aproveitado em um cargo semelhante. A reversão, ela já acontece quando o servidor é aposentado e pede para voltar para o quadro. Ou seja, é possível. Se o servidor público é aposentado e decidiu que não quer mais ficar aposentado e quer voltar a trabalhar, é possível ser feita aí essa reversão. Isso geralmente acontece em entes públicos como municípios, estados ou União, em que há um regime próprio de previdência, ou seja, o servidor público ele pede para voltar. Isso também pode acontecer quando o servidor público, por exemplo, ele é aposentado por uma invalidez, aquela invalidez cessa e ele volta a desempenhar o cargo público, ou seja, ocorre a reversão. Ele deixa de ser aposentado e volta a trabalhar no cargo como ativo. Essa questão do aposentado que volta a trabalhar, né, já que ele era da atividade, saiu da atividade e se aposentou, é chamado de reversão. Né? Então, a reversão acontece quando aquele servidor aposentado, por algum motivo que esteja previsto no estatuto, pode pedir ali para retornar. Então, essa reversão só vai acontecer se a situação descrita na lei acontecer no fato concreto. Ou seja, tem que ter uma previsão legal no estatuto que garanta a reversão, dizendo em quais hipóteses ela vai acontecer, e a partir do momento que acontecer, o servidor ele pode pedir para sair da inatividade para a atividade. Né? Como eu citei aqui dois exemplos. O servidor que se aposenta e quer retornar, quer voltar a trabalhar, então ele deixa de ser inativo e volta a ser ativo. Ou no caso do servidor que foi aposentado por invalidez, aquela invalidez cessou e aí não tem mais razão para que ele continue aposentado e aí ele volta também para a atividade. O último instituto que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo é a recondução. A recondução, ela tem que estar prevista também no estatuto, ou seja, não é em todos os estatutos ou todos os municípios ou entes que vão ter essa previsão, mas aí você pode observar que se no seu estatuto existir o instituto da recondução, o que é que significa esse instituto? Significa que se você tem um cargo público e deixa aquele cargo público para assumir outro cargo público, seja no mesmo município, no estado ou na União, se você não é aprovado no estágio probatório desse novo cargo, você pode retornar para o cargo anterior. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu faça um concurso público para o município A, esteja lá trabalhando há 10 anos, e resolva fazer um outro concurso público para o município B. Aí eu passo nesse concurso, só que para assumir o cargo no município B, eu vou ter que pedir a minha exoneração do município A, né? Já que, nesse meu caso, os cargos são inacumuláveis. Quando eu peço a minha exoneração no município A e começo a trabalhar no novo município, eu vou passar ali por um estágio probatório. Mas vamos supor que durante esse estágio probatório, durante a avaliação desse estágio, eu não seja estabilizado, eu seja reprovado. Se no meu município que eu saí, existir a previsão no estatuto da recondução, eu posso, se quiser, deixar o cargo do município B e voltar a trabalhar no município A. Ou seja, é uma forma que a lei me garante de pedir para voltar para aquele primeiro cargo que eu pedi a exoneração. Então é como se fosse uma espécie de arrependimento. Ou seja, se eu deixei aquele meu cargo para assumir outro e não fui aprovado no estágio probatório desse segundo, é como se a lei me desse uma nova chance. Ou seja, se você não foi aprovado para esse segundo concurso, não tem problema. Você não vai poder assumir um novo concurso porque não foi aprovado no estágio probatório, mas vai poder voltar para o concurso que você tinha antes e pediu exoneração.
E o prazo, claro, é o mesmo de qualquer processo contra a Fazenda Pública. Se o servidor vai pedir a recondução, ele vai ter 5 anos aí contado da reprovação nesse estágio probatório para retornar para o seu cargo de origem. Então é uma forma que a lei garante, né, uma das raras formas que a lei garante para que o servidor volte para aquele cargo que ele pediu a exoneração. Porque geralmente, se você pede a exoneração de um cargo, é muito difícil que você consiga reverter essa situação. Porque se você pediu e a exoneração foi feita, você tem ali um ato jurídico perfeito. Porém, há essa possibilidade de você retornar caso nesse município, nesse estado, haja a previsão, exista a previsão da recondução. Tá bom, pessoal? Então é isso. Reintegração, remoção, aproveitamento, reversão e recondução. Se você tem um desses institutos ou todos eles no seu estatuto e caso aconteça com você alguma das hipóteses que eu descrevi aqui, não esqueça de exigir que a administração garanta esse seu direito. Em resumo, se você foi demitido sem o devido processo legal, reintegração. Se você tem ali um parente doente, precisa ficar o mais próximo dele, e aí ser lotado num local e num serviço que seja mais próximo da residência desse parente, remoção. Se o seu cargo for extinto e você quer ser aproveitado num cargo mais próximo possível daquele que você foi extinto, aproveitamento. Se você foi aposentado e cessou aquela invalidez e vai voltar para a atividade, reversão. E por fim, se você foi reprovado no estágio probatório de um concurso, que você teve que abrir mão de outro para assumir, aí você pode retornar para aquele primeiro cargo e nessa hipótese você vai estar aí diante da recondução. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver a respeito desses 5 institutos, deixa sua pergunta aqui embaixo, tá bom? Então é isso, eu agradeço mais uma vez e até a próxima oportunidade. Um abraço.